Olha, Tomé, só uma coisa. O cara do dinheiro na cueca não era crime. Apurou-se que ele era go-go boy e ele tinha esquecido o dinheiro da noite anterior na cueca, né? Acabou prescrevendo. Agora, Exatamente. Pavinato, é tão diferente. É um aliado, ok, que o assessor teve envolvido em corrupção, mas você pega o governo Bolsonaro. Não tem Arthur honesto Lira, com o Ciro Nogueira. Não tem honesto nesse país, É Joel. tão igual a coisa. Nesse ponto da corrupção me parece tão igual. É tudo uma questão de Eu tempo. acho o Bolsonaro pior, sabe por quê? Por um motivo. Não, eu acho o Bolsonaro pior por um motivo. Cadê os 6 bilhões que foram devolvidos para os cofres públicos? Cadê? Me explica. É pior do seu sentimento. Tomé, posso falar? Tomé, primeiro, vamos acalmar os ânimos. Você tem que saber com quem você está discutindo, Tomé. 6 bilhões, houve a corrupção, sim, da Petrobras, é óbvio que houve. É óbvio que houve com um partido como o PL, o seu partido. O partido do PTB também, é óbvio. O PP, qual era o seu partido? É do Bolsonaro, o seu Bolsonaro, você falou que é bolsonarista. Não coloque o seu partido, os seus partidos participaram também. Houve a corrupção. A Lava Jato foi um ganho para a sociedade brasileira, e aí é o ponto que eu vou dizer por que o governo atual do Bolsonaro, que desviou, já sabemos, teve desvio, propina na educação, teve propina na saúde, tem um orçamento secreto irrigando a pequena corrupção no Brasil inteiro. Que o Bolsonaro por que é pior? Porque esse é o ponto. Então, vamos lá para o ponto que ele é pior. Agora é corrupção, né? Depois a gente volta para os pontos, meio ambiente, educação. Não, tem muito preâmbulo. Por que é pior? Porque o governo do PT fortaleceu as instituições de investigação e controle. Polícia Federal ganhou mais autonomia, mais recursos. Ministério Público ganhou autonomia. A lista tríplice saiu indicada do Ministério Público, o PGR, que de fato investigava e processava mesmo do partido no poder, mesmo o caso de corrupção do PT. A gente tem quem são os ministros do Supremo que mais votam a favor do combate à corrupção. Não foram os indicados pelo Collor, que agora até já saíram. Não foram, bom, o Gilmar Mendes também não é, que é do FHC, foram alguns dos indicados pela Dilma, em sua maioria. A gente teve, no governo PT, a gente teve casos de corrupção seríssimos envolvendo. Tivemos casos de corrupção seríssimos envolvendo vários partidos, inclusive, é claro, o PT, mas tivemos também um fortalecimento das instituições de combate e controle. No governo Bolsonaro, só do que a gente descobriu até agora, estamos vendo coisa muito suja, mas ao mesmo tempo teve o enfraquecimento. Mas isso não importa. O aparelhamento isso não importa, porque pode chegar no futuro. É óbvio. Pode chegar no futuro, Joel. Pode chegar no futuro. O que se descobriu? Pastores cobrando propina no Ministério da Educação. Pode se chegar Pastores cobrando propina no Ministério da Educação. Pode se chegar no futuro. Você concorda com isso, Tomé? É claro que eu não concordo com isso. É claro que vamos parar de teatrinho aqui. Mas o que aconteceu em seguida disso? Vamos parar de teatrinho. O que pode acontecer é o seguinte: ninguém foi preso. Gente, por favor, silêncio. Não, mas quando você vê o eu vou ter que começar a cortar o microfone, eu nunca fiz isso. Quando você vê José solto, quando você vê Marcelo Debrecht solto, por isso que eu estou dizendo, quando você vê a turma da JBS solto, vamos tomar um café. Eu não estou aqui para comparar uma coisa com a outra. Na corrupção são iguais. Então, podia fazer um combate de outra coisa aqui. Você prefere o PT do que o Bolsonaro, mesmo sabendo exatamente. É óbvio. Você está melhor agora? Você melhorou da gripe? Perdão, gente, perdão. O exportador, ele odeia esse fala-fala. Nossa, o que vem de crítico? Porque ele não entende quem está no rádio, então, ele bate o carro. Ele bate o carro. O problema é o seguinte: 4 anos. Eu mesmo já falei muito mal. Todo mundo fala mal do Bolsonaro. Fala o que quiser do Bolsonaro. Nunca aconteceu nada. Agora, do Lula não se pode falar mal. Você quer que ele foi processado. Isso é uma verdade. Lula foi processado. Não, você pode falar isso, mas a gente não Qualquer pode. um pode falar, gente. Não é verdade. Não, é 25 mil. Eu falo por você. É 25 Lula foi processado. Aí você vai pagar. Exato. Tira a camiseta que você está vestindo aqui, porque não precisa ter medo, pode falar. Não, vocês podem. Você liberou agora. Perco medo, velho. Perco medo. Você liberou. A gente não pode falar isso, que é uma multa de 25 mil reais quando você fala isso publicamente, independente se você tem um sentimento mais à direita, mais à esquerda, e nós devemos respeitar a direção da Rádio Jovem Pan, que pede que, por favor, a gente respeite o que é decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui, eu acho que nós devemos respeitar isso. Nós estamos acatando. Mas caiu o Mastro Domênico, né? Paramos aí no caminho. Tem uma coisa no Brasil. Os eleitores mais velhos, de 2010 até hoje, são 12 anos. Então, vamos imaginar aí que o eleitor que tinha lá 65, 70, 75 anos,
boa parcela desses eleitores morreu até esse ano de 2022. Esses eleitores são os únicos eleitores que, naquela altura, poderiam avaliar Sarney, Fernando Henrique I, Fernando Henrique II, Lula I e Lula II. A pandemia também ceifou muitos idosos, só no ano passado. Teve uma administração atrapalhada do governo, muito embora o Brasil seja um dos únicos países do mundo que tenha dado 1 milhão de doses de vacina de graça, teve os seus discursos lastimáveis, idas e vindas, mas acontece também, como eu falei, 40 mil leitos até 2016 foram fechados nos governos Lula e Dilma. Então, já teria 40 mil leitos de UTI a mais que poderiam atender aí, vamos falar, 4 pessoas durante a crise de pandemia. Isso dá 160 mil pessoas. Bom, então, qualidades por qualidades. Você acha que essa queda do eleitor mais velho, que não votaria no Lula, também foi um impacto, né, desta derrota por uma margem ínfima nessas eleições? Não só essa queda, mas a entrada de novos eleitores estimulados pelos formadores de desopinião, bem lembrado, no caso, bem né? lembrado. Então nós tivemos também 2 milhões de novos eleitores que tiraram seu título para exercer a sua obrigação ao voto, obrigação / direito ao voto, e isso impactou, né? As pessoas com capacidade de avaliação de governos tomariam uma decisão talvez diferente do que foi tomado agora, pelo simples fato de ter uma memória avivada do governo Lula. Esses novos eleitores, e não desmerecendo porque tem o mesmo direito / obrigação que eu de exercer o seu voto, eles simplesmente são desinformados do que aconteceu. E pegando um pouquinho até o gancho do que o Tomé falou, eu acredito que essa eleição, ela sim foi produzida, esse resultado dessa eleição foi produzido pelo petismo somado ao antibolsonarismo. Então, nós não temos aí um Lula com aprovação de 50,8%, que foi? 50,8% dos eleitores. Grande parte desses eleitores agora, Lula, são anti-Bolsonaro. Se tivesse ali o emoji do cocô do WhatsApp na tela da urna, ele seria apertado, ao invés do Lula. Então, acredito que esse cenário trará ainda mais dificuldade para a governabilidade do Lula, porque ele vai ter que conseguir conversar além dos 49,2% do Bolsonaro, ele também terá que conversar com a parcela que votou nele, mas não acredita no projeto dele. Apenas entregou o voto, né, como um protesto ali, porque o Bolsonaro era melhor qualquer coisa, era melhor o Lula do que o Bolsonaro. E a gente também não pode deixar aqui de responsabilizar quem é responsável por isso, né? No discurso falado do Lula, não o que ele deu ali na Avenida Paulista, ele agradece o desempenho da imprensa nessa campanha. E a imprensa, ela é sim o maior cabo eleitoral, ela foi o maior cabo eleitoral da campanha do Lula. A imprensa entregou desinformação, escondeu informação, e essas pessoas, esses 2 milhões de novos eleitores que chegaram agora, não puderam conhecer a história. E quando quiseram dar informação, não pôde. A imprensa, ela agiu como uma espécie de lavanderia. Ela lavou toda a sujeira do passado que existia, né, e entregou uma roupa limpinha, né? Mas essa roupa, a gente sabe, possivelmente esteja aí corroída por muito cupim. Ô, Capês, o cara ou a mina que nasceram em 2006, né, puderam votar pela primeira vez este ano. Em 2006, nós tivemos já a campanha de reeleição do Lula. Então, quando o Lula entregou o cargo, eles tinham 4 anos de idade. 4 anos de idade é aquela fase da vida que o nosso cérebro, ele trabalha com fantasias, né? Por isso que a criança acredita em Papai Noel, por isso que a criança acredita em contos de fadas. É um estágio da evolução psiquiátrica, é um estágio da evolução neuronal, né? Então, ela ainda tem essa fase de ilusão. E nós tivemos aí cerca de 2 milhões de eleitores
que quando o Lula entregou o cargo tinham 4 anos de idade, que hoje caíram, né, nesse campo, porque quando eu ouvi o Lula falar, eu falava, porra, quando eu fazia faculdade eu vivi em Luxemburgo e eu não sabia.